Vamos lá, pessoal, agora vamos começar o estudo da ação penal privada. Essa eu já falei para vocês que é bem diferente da anterior. Vamos lá para a tela só fazer aquela breve revisão. Previsão legal por enquanto, né? Artigo 30 do Código de Processo Penal, mas também está no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui o titular já não é mais o Ministério Público, é o ofendido ou o seu representante legal, pode ser o advogado. Eu vou trabalhar com vocês já, vocês vão perceber que o MP até participa, mas não como titular. E a peça acusatória técnica é a queixa-crime. Nesse caso, na ação penal de iniciativa privada, o titular do direito de agir será a vítima, com capacidade processual. A gente já vai discutir isso já já. Mas antes, como eu falei para vocês, lá na ação penal ação penal pública foi necessário dominar os princípios. A ação penal privada também. O fácil é que, a partir do estudo dos princípios da ação penal pública, estudar os princípios da ação penal privada fica mais leve. Porque a gente sempre vai comparar, vocês vão perceber que tem alguns princípios que são iguais, não tem como deixar de ser, são os mesmos, e tem outros que são exatamente o oposto. Então, comparando vai ficar mais fácil. Vamos entender, ó. Primeiro, nós falamos de princípio da oportunidade ou conveniência. Esse faz um conflito com o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Na ação penal pública, o promotor, diante da justa causa, é obrigado a denunciar. Agora, ação penal privada, nós falamos em oportunidade, conveniência. A vítima vai apresentar queixa-crime se quiser. Vamos trabalhar com um exemplo fácil. Crimes contra a honra, que por muitos na criminologia é trabalhado como um bom exemplo de crime de cifra oculta ou cifra negra. Porque na prática são vários crimes que nem entram nas estatísticas. Ninguém leva pra frente. Vou dar um exemplo. Você tá jogando futebol, aí um xinga o outro. Pô, é uma injúria. Ah, desgraçado, não vale o que come. Você vai oferecer queixa-crime? Não. Depois tá todo mundo se abraçando, tomando uma ali, acabou, no churrasco. Vizinho, um abre a janela, xinga o outro. Esses dias eu tava vendo uma injúria praticada. O vizinho colocou na senha, na identificação do Wi-Fi lá, meu vizinho é corno. Aí o outro colocou, corno é você. Ainda veio um terceiro e colocou, calma galera. Vejam, é injúria. Você vai processar? Via de regra não, mas pode ser que processe. Agora, esse pode ou não processar é o princípio da conveniência ou oportunidade. A vítima vai apresentar queixa-crime se quiser. Temos também o da disponibilidade. Ora, mesmo que a vítima tenha apresentado a queixa-crime, ela pode a qualquer momento abrir mão da ação penal privada já iniciada. Há vários mecanismos para isso que nós vamos estudar no final dessa aula, tá? No finalzinho, nos últimos blocos, eu vou trabalhar com as causas extintivas da punibilidade que recaem sobre a ação penal pública e privada. Nós podemos aqui falar na ação penal privada da renúncia, perdão, perempção ou decadência. Todas elas, ó, percebam que está na parte final do Código de Processo Penal. São causas extintivas mais aprofundadas no penal, mas fiquem tranquilos que no final dessa nossa aula eu vou aprofundar um pouquinho para vocês entenderem, porque não vai me interessar só jogar o assunto e ir embora. Eu vou ter que fazer vocês entenderem, vai ficar fácil daí para frente. Só que nós temos um princípio que aqui é, no início, pelo menos no início, igual da ação penal pública, que é o princípio da indivisibilidade. Lembra aquilo que eu falei na ação penal pública do promotor? Se ele vai denunciar um que tem justa causa, ele é obrigado a denunciar todos que também têm justa causa? Para ação penal privada também. Só que tem um detalhe muito importante que vai ser diferente da ação penal pública. Imagine que 5 pessoas me xingaram, crime contra a honra. Eu tenho justa causa contra 5, eu preciso apresentar queixa-crime contra 5. Se eu apresentar só contra 2, por exemplo, o promotor até vai se manifestar e o juiz também. Eles vão falar o seguinte, olha, vítima, apresente contra os demais. Se você também foi xingado por outros, apresente contra os demais. Se você não apresentar, é porque haverá a renúncia sobre os outros 3. O problema é que, como vigora o princípio da indivisibilidade, o juiz vai estender a renúncia a todos. Ou seja, todos terão a sua extinção da punibilidade decretada. Isso eu vou trabalhar com vocês lá nas causas extintivas, vocês vão perceber como é que funciona. Temos também o princípio da intranscendência ou pessoalidade. Aqui eu não vou nem perder muito tempo porque é igualzinho da ação penal pública. Eu só posso apresentar a queixa-crime contra o autor dos fatos. Ponto. Não posso apresentar contra pai, irmão. Não posso. São esses os princípios que vigoram sobre a ação penal privada. Agora, como eu fiz o gráfico para vocês no primeiro bloco, aquele esqueminha, nós temos a ação penal privada propriamente dita, que a comum é a normal, a personalíssima e a subsidiária da pública. Vamos entender cada uma delas? Então aqui as 3, ó. A exclusivamente ou propriamente privada, personalíssima e a subsidiária da pública. A ação penal privada exclusivamente
ela é comum. Ela é aquela dos crimes contra a honra, alguém me xingou, alguém me difamou, alguém me caluniou. O grande detalhe dela que vai diferenciar da próxima, que é a exclusiva, é que se o ofendido não tiver disponível para apresentar queixa-crime, ou porque ele morreu, ou porque ele foi declarado judicialmente ausente, abre-se aquela linha sucessória. Lembram? Do cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, o CAD. É por isso, só por isso. Como assim, Diego? Porque lá na ação penal privada personalíssima, vocês vão perceber, já vou chegar lá, é só o ofendido. Agora, então eu tenho que trabalhar de novo com o ofendido. Lembra quando eu falei para vocês daquela pessoa que poderia apresentar a representação na ação penal pública condicionada? Vão servir quase as mesmas considerações aqui para o ofendido que pode apresentar queixa-crime. Se ele for menor de 18 anos, somente o seu representante legal pode oferecer a queixa-crime. Agora, e se for órfão, quem tem a guarda de fato jurídica, igual mesmo. Agora, olha como tem a diferença no artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou, imagine que o próprio pai que praticou crime contra ele, colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício pelo juiz, ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Então o juiz vai escolher um curador especial só para defender os interesses do menor e do incapaz nesse ato. Pode também ter uma vítima ser maior de 18 anos, aí somente ela pode apresentar a queixa-crime, a não ser que ela esteja morta ou ausente, que aí abriria para o CAD. Na hipótese de morte da vítima, já falei, né, famoso CAD, não vou repetir, tá? E percebam que o artigo 36, ele traz, tá aqui, mais próximo, vou até ler inteiro, se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida o parente mais próximo na ordem da enumeração constante do artigo 31, que é o CAD. Podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância. Ou seja, imagine que o cônjuge apresentou a queixa-crime, mas no meio do processo quer desistir. Aí abre-se a possibilidade para o ascendente tomar a titularidade. Então perceba que o próprio artigo 36 traz essa ordem necessária. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E se a vítima for pessoa jurídica, de novo, aquele representante legal constante no estatuto da empresa. As fundações, agora muda um pouco, as associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os seus respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes pelos seus diretores ou sócios gerentes. Está aqui, tanto para ação penal privada quanto para ação penal pública condicionada à representação. Diego, e qual o prazo que eu, vítima, tenho para apresentar a queixa-crime? Isso eu já falei nos blocos anteriores, mas vale a pena reforçar, porque é o mesmo prazo lá da ação penal pública condicionada à representação. 6 meses, contado do dia em que tomar conhecimento de quem é o autor do crime. E é o prazo decadencial. Se esgotar o prazo, já era extinção da punibilidade. 6 meses para apresentar a queixa-crime. Agora, cuidado que temos uma exceção, e essa exceção, quando cai, detona em concurso. A contagem do prazo não será iniciada a partir do conhecimento da autoria do crime. No crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, já vamos ver esse crime. O prazo decadencial será iniciado a partir do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Vocês já vão entender porque eu vou explorar esse exemplo na próxima espécie de ação penal privada. Então segurem aí, vocês vão entender porque só nesse caso é contado do trânsito em julgado da sentença civil, e não aqui do conhecimento do autor. Vamos a ela então? Ação penal privada personalíssima. Por que é personalíssima? Porque nessa aqui não tem aquela historinha do CAD não. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Essa aqui, só o ofendido pode apresentar a queixa-crime. Ninguém mais. Tanto é que se o ofendido morrer ou for declarado judicialmente como ausente, haverá extinção da punibilidade. Ninguém vai ser punido. O detalhe é que só existe um crime no Brasil que é de ação penal privada personalíssima. Então eu vou trazer esse crime para vocês entenderem porque só pode cair esse exemplo. Vamos lá. Vamos direto para o exemplo que eu quero destacar para vocês, que é o artigo 236. É ocultação de impedimento a casamento. Vamos entender, Olha esse crime, galera. Está no artigo 236 do Código Penal. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, o cônjuge, ou ocultando-lhe impedimento de que não seja casamento anterior. Então percebam,
Nós temos vários impedimentos, essas causas de impedimentos estão no Código Civil, tá? Então há várias causas de impedimento. Só não pode ser outro casamento. Por quê? Porque se for outro casamento, já existe crime específico, que é o crime de bigamia. Detenção de 6 meses a 2 anos, já vou dar outro exemplo, calma. Olha o parágrafo único que traz a natureza dessa ação. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então perceba que a legislação é específica ao exigir que somente o ofendido, o contraente enganado, pode apresentar a queixa-crime. E não pode ser intentada senão depois, ó, tá aqui o prazo, senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Vou explicar. Deixa eu explicar isso aqui. Eu vou explicar tanto o prazo quanto o caso. O Código Civil ele traz algumas causas que te impedem de casar com alguém específico. Se você já for casado, é bigamia, então vamos descartar o casamento. Vou dar outro exemplo. Pode o irmão casar com uma irmã? Não, é uma causa de impedimento. Eu posso casar com pai e mãe? Não. Eu posso casar com sogro e sogra? Não também, não sei se vocês sabem, mas não pode. Então vamos pegar o irmão com a irmã. Imagina o seguinte, olha como cai em concurso. Vamos contar uma historinha que o sujeito se apaixonou, tá apaixonado, marcaram o casamento e tal, e na véspera do casamento ele descobre que eles são irmãos gêmeos. O irmão que vai casar com a irmã. Eles não sabiam. Aliás, a irmã ainda não sabe. Só que o que ele pensa? Bom, o que vale é o amor, é o afeto. Dane-se se nós somos irmãos. E ele sabia que se fosse irmão dela não poderia casar. Então ele oculta dela essa causa de impedimento e ainda usa o erro, porque ela não poderia casar. E casa. No momento em que celebra o casamento, o crime está consumado. É esse crime. Ele a enganou. Aí imagine que 2 meses depois ela descobre, ela fica puta da vida. E ela entra com ação civil. Ela processa por danos morais, quer apresentar queixa-crime e tal. Só que nisso, o cara é instruído por advogado, malandramente, ele entra com uma ação na resposta para falar, na verdade, no civil, para falar, na verdade, que eles não são irmãos. Que aquela certidão de nascimento é falsa. Vejam, nesse caso, o civil vai discutir. E o processo civil vai ter o poder de paralisar uma possível ação penal da queixa-crime. Por quê? Porque tudo depende agora do desfecho da ação civil. Se a ação civil, no final, com o trânsito em julgado, declarar que são irmãos, agora a ação penal tem objeto. Se a ação civil transitada em julgado declarar que eles não são irmãos, na verdade são primos ou não são de nada, não tem nenhum vínculo familiar, não vai ter sentido ter ação penal. Logo, vai ter extinta sua punibilidade. É por isso que o prazo decadencial daqui não começa a contar a partir do momento que eu descubro quem é um criminoso. Começa a contar do trânsito julgado da sentença civil. Porque é o momento em que eu teria a oportunidade de processar o criminoso. É isso. Então esse é o prazo. Agora, quando cai em concurso, eles vão contar uma historinha que a cônjuge enganada, ela ficou tão mal, mas tão mal, que por depressão ela morreu. E aí fala que o filho dela de um outro relacionamento ficou tão puto que ele apresentou a queixa-crime valendo-se daquele CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, que seria ele, irmão. Eu vou perguntar para vocês se está correto. Resposta, está errado. Nesse caso, ele não pode apresentar queixa-crime, porque no momento da morte dela, que era a titular exclusiva, houve a extinção da punibilidade. Tranquilos? Fácil? É isso. Agora, a terceira espécie de ação penal privada é a que mais cai em concurso. Por quê? Porque essa terceira espécie tem natureza de direito constitucional. Eu estou falando da ação penal privada subsidiária da pública. Por que ela é subsidiária da pública? Na verdade, galera, essa ação penal é pública. Ela é pública. Exemplo, crime de roubo. Então imagine que eu, Diego, fui assaltado, 157, crime de roubo. Só que nesse caso, vamos lembrar, imagine que o promotor de justiça tem a justa causa no colo. Ele tem indício de autoria e prova da materialidade. Nos próximos blocos, nós vamos dar os prazos da denúncia. Ele vai ter um prazo se o criminoso estiver preso. Ele vai ter outro prazo para apresentar a denúncia se o criminoso estiver solto. Aí imagine que ele tem esse prazo e ele perde o prazo. O promotor perdeu o prazo. O que acontece é que para não cair na impunidade, para aquele assaltante, aquele cara que praticou crime de roubo, não cair na impunidade, abre-se a possibilidade da vítima também agir. Vejam, eu disse também. Porque o prazo do promotor é um prazo impróprio. O prazo impróprio é aquele que, mesmo quando acaba, não tem punição. Não acarreta nenhuma consequência poderosa de impunidade, como acontece com muitos prazos do juiz. O juiz, quando perde prazo, geralmente não dá em nada. São prazos impróprios. Não é igual nós, meros mortais, que quando perdemos prazos, nós se ferramos, não vai ter mais o que fazer. Não! Se o promotor perdeu o prazo de denúncia, ele continua tendo o poder de denunciar. O detalhe é que vai nascer também para a vítima a possibilidade de apresentar queixa-crime. Por isso que nós falamos de ação penal privada subsidiária da pública.
Porque ela é pública, só que subsidiariamente, perdendo o prazo o Ministério Público, a vítima pode apresentar queixa-crime. Só que vejam, ela nunca perderá a natureza de ação pública. Porque se a vítima apresentar queixa-crime, o promotor poderá opinar se ele concorda com aquela queixa, nos termos que ela se encontra e tal. E uma vez o juiz recebendo essa queixa-crime, o promotor retoma a titularidade. Então perceba que ela é privada só em termos de iniciativa. Vamos entender? Vejam, em tais hipóteses, surgirá de omissão, de inércia do Ministério Público, surgirá a oportunidade do ofendido oferecer essa queixa-crime. Agora eu quero apontar para vocês essa observação. Ó. A natureza da ação penal continuará pública. O que efetivamente ocorrerá será a oportunidade do ofendido de oferecer a queixa diante da inércia do Ministério Público. E uma vez oferecida a queixa, o Ministério Público retomará a titularidade da ação penal, podendo inclusive aditar a acusação. Pode inclusive dar palpite. Ó, não concordo, eu sei que eu perdi meu prazo, mas não concordo. Vamos incluir isso, tirar isso e tal. Ele pode. Agora, por que cai muito em concurso público? Porque, ó, tá no Código de Processo Penal, olha o artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, tá aqui, ó, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, depois de oferecida a queixa, aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva e, claro, como ele é o titular, cabe a ele intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Essa parte final prevalece que ela não tem a menor função, não tem o menor sentido, porque o MP vai atuar como um crime de ação penal pública comum. Só que essa ação também está no Código Penal, ó, artigo 100, parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. E também está no artigo 5º, que diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. É por isso que essa espécie despenca em concurso público. Despenca em concurso público. Por quê? Porque, galera, porque nesse caso tem guarita constitucional. E agora, para a gente avançar para o final da ação penal privada, temos também a ideia da justiça gratuita nos crimes de ação penal privada. Olha o que diz o artigo 32. Nos crimes de ação privada, se for pública, não precisa de justiça gratuita, né? Porque quem vai denunciar é o promotor. Mas aqui, como depende de advogado, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, tem que comprovar que é pobre, nomeará um advogado para promover a ação penal. Hoje, alguns estados já têm defensor público que atua em defesa da vítima nos crimes de ação penal privada, hein? Isso é importante destacar. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento de sua família. Vejam, em algum momento fala que é só desempregado? Não. É uma grande lenda equivocada de muita gente que está estudando um processo penal. Ah, pobre é só desempregado. Não é. Tem gente que está empregado, mas não ganha o suficiente. Imagina um sujeito que ganha um salário mínimo por mês e tem 5 bocas para sustentar. Esse cara nunca vai ter dinheiro para pagar um advogado para apresentar queixa-crime. Então ele vai declarar para o juiz e vai provar. Juiz, olha, eu tenho um salário mínimo, essas são as minhas despesas, então é impossível eu custear as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do meu próprio sustento ou dos meus familiares. Parágrafo 1º. Nesse caso, o juiz vai conceder justiça gratuita e mandar a nomeação de um advogado. Parágrafo 2º. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Porque quem vai fazer essa triagem, hoje geralmente é a defensoria, mas pode ser a delegacia. Se ele demonstrar para o delegado que não tem recursos no momento do boletim de ocorrência, o próprio delegado já remete para o judiciário para fim de nomeação ali de um advogado. Como que ficou a síntese, Diego, de tudo que nós vimos até agora? Tá aqui, ó. Então, ação penal nós temos pública e privada, como eu falei para vocês, voltando naquele mapinha, que pode ser incondicionada ou condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, e a privada, por sua vez, pode ser propriamente dita ou exclusivamente privada, pode ser personalíssima ou pode ser subsidiária da pública. Fechamos os pontos e as características mais importantes da ação penal. Tudo que eu falei até aqui você precisa ter uma boa segurança. A partir dos próximos blocos, eu vou trabalhar outros assuntos, claro, de menor importância, mas que também são cobrados em concurso público. Eu vou falar um pouquinho sobre as características agora, não da ação penal, mas da denúncia, as características da queixa-crime. Vou falar um pouquinho aqui também do poder do Ministério Público sobre a queixa-crime. Vou falar também das causas de extinção da punibilidade que existem no Código de Processo Penal para vocês entenderem como que elas funcionam. Eu falei de renúncia, eu falei de perdão, são diferentes, tá? Renúncia e perdão são causas diferentes. Posso falar também para vocês aqui de perempção, poucos já ouviram falar. Enfim, de tudo aquilo que pode incidir no seu concurso.
Então aguardo vocês para nós continuarmos no próximo bloco. Até já!